Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 60 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 20 de outubro. Juliano vai até a mãe e a leva dali. Renata diz a Lucrécia que a mãe dela expulsou Branquinha porque encontrou uma foto do Carmelo nas coisas dela. Lucrécia não acredita em Renata e acusa ela de ter colocado a foto nas coisas de Branquinha. Renata pergunta por que faria isso. Lucrécia diz que é exatamente porque Branquinha sabe do caso dela com Carmelo. Renata continua negando que há algo entre ela e Carmelo e manda Lucrécia contar para a mãe se não acredita nela, e assim ela vai e a expulsa dali a pontapés. Lucrécia jura a Renata que vontade não lhe falta de fazer isso, mas diz que dá a ela a última oportunidade de ir embora por sua própria vontade. Renata diz: para eu ir embora? Para onde? Lucrécia diz a ela: eu não sei, isso é problema seu. Paulino não gosta de saber o que Rosário fez com a Branquinha e diz que a prepotência dela não tem limites. Branquinha volta para a casa do tio e diz a ele que Rosário a expulsou. Juliano leva a mãe para a pensão de socorro. Justina diz a Juliano que não há nenhuma certeza de que Josué seja filho de Paulino. Juliano diz à mãe que o problema é que mais uma vez ela se meteu com um dos amigos do pai dele. Padre Matias diz a Paulino que Josué já sabe que ele é o pai dele. Juliano liga para Lucrécia e diz que precisa falar com ela sobre o irmão dele e o pai dela, e os dois combinam de se encontrar no lugar de sempre. Renata diz a Carmelo que o que disse para ele é muito sério, ela quer a casa de Rio Branco. Carmelo finge não se importar com a ameaça dela e manda ela mostrar a foto dele para quem quiser. Diz que Ernesto já estava muito doente e ele ter ido ver não significa que tenha matado. Juliano fica surpreso quando Lucrécia diz que já sabia que Josué e ela podem ser irmãos. Juliano pergunta a Lucrécia se ela consegue viver tranquila, sabendo que Josué poderia ser seu irmão e que sempre foi apaixonado por ela. Lucrécia diz que se Josué é apaixonado por ela ainda, vai ter que esquecer, porque ela aprendeu a vê-lo como irmão. Rodolfo vai até a fazenda Milagres e dá um murro em Paulino. Paulino diz que merece isso e muito mais. Rodolfo dá outro murro em Paulino, fazendo cair, e diz que apesar de todos os anos que estiveram distanciados, ele sempre pensou que eram amigos. Rodolfo diz a Paulino que esperava qualquer coisa do Ramiro, mas dele não, e deixa claro que Josué é filho dele e de mais ninguém. De joelhos, Paulino implora o perdão de Rodolfo. Rosário vê tudo. Rosário pede para Paulino não se humilhar e ficar de pé. Rodolfo encara Paulino por alguns segundos e sai sem dizer mais nada. Rosário fica furiosa ao saber que Rodolfo já sabe que Paulino pode ser o pai de Josué. Paulino diz a Rosário que Rodolfo ia descobrir cedo ou tarde. Apesar do que isso possa acarretar, ele se sente muito bem, porque finalmente tirou grande peso das costas. Quando Rodolfo está indo embora, encontra Lucrécia e exige que ela deixe os filhos dele em paz. Furiosa, Rosário diz a Paulino que lhe disse claramente que se Rodolfo soubesse, ela nunca iria perdoá-lo. Paulino diz que a essa altura o perdão dela não importa nem um pouco, o que importa é o Rodolfo, e se isso for o motivo suficiente para ela querer se separar dele, que vá em frente, porque ele não vai impedi-la. Carmelo perde dinheiro no jogo e paga aos amigos com cheque sem fundo. Os homens não aceitam que Carmelo os façam de idiotas e diz que ele tem 2 dias para pagá-los. Lorena diz à tia que vai ao médico com ela e não com Juliano. Juliano diz a Josué que mesmo que ele não seja filho do pai deles, o amor vai continuar sendo o mesmo, porque ele é seu irmão e sempre vai estar com ele. Josué diz a Juliano que se sente muito mal. Paulino diz a Lucrécia que as reclamações da mãe dela não irritam ele.
O que dói muito é o desprezo do Rodolfo, porque ele não vai perdoá-lo nunca. Rodolfo jura a Josué que não se importa se ele é ou não filho do Paulino e nem mesmo interessa saber, mas diz que se ele quiser saber, se acha que assim vai ficar mais tranquilo, que faça o que quiser para tirar a dúvida e terá o apoio dele. Renata escuta uma conversa entre Paulino e Rosário e descobre que Josué pode ser filho dele. Rodolfo briga com o padre Matias por mais uma vez ter lhe escondido a verdade dele e diz: Curioso, não acha? Dos meus 3 grandes amigos, só falta você ter deitado com minha esposa, pelo menos é o que eu acho. Rodolfo diz a Matias que nunca mais quer vê-lo na sua frente. Modesto procura Fidel e diz que é melhor ele parar de perturbar a mulher dele e nem mesmo falar com ela. Fidel humilha Modesto e o chama de velho. Modesto diz a Fidel que pode ser o velho que quiser, mas não está morto e dá um murro nele. Fidel revida e ameaça Modesto com um canivete. Modesto desarma Fidel e acaba o ferindo sem querer. Modesto ainda oferece ajuda a Fidel, mas ele o recusa e o manda sair logo da casa dele. Renata procura Juliano na casa dele, mas como ele não está, ela pede para Matilde dizer a ele que ela precisa falar com ele sobre a viagem dela. Lucrécia vai falar com Josué, mas ele pede que, por favor, ela saia. Lucrécia pergunta por que Josué está se comportando daquele jeito com ela, por que a rejeita. Josué diz que é porque o que sente por ela não mudou. Ele diz que não consegue evitar o que sente. Lucrécia diz que acha que ele precisa de um pouco de tempo, como todos eles, e sai. Juliano encontra Lucrécia e pergunta se Josué o maltratou. Lucrécia diz que não exatamente, mas que o Josué deixou bem claro que não está interessado nela como irmã. Juliano diz a Lucrécia que as coisas entre Lorena e ele não mudaram e ele não vai esquecer o filho dele, mas não vai se casar com ela. Lucrécia diz que as coisas também não mudaram com ela, porque ela não pode ficar com ele, sabendo que ele vai ter um filho com a outra mulher. Juliano pergunta se então Lucrécia está jogando a toalha. Lucrécia diz que sim, que não quer ficar imaginando coisas que nunca vão acontecer e vai saindo. Juliano o impede e a beija. Lucrécia corresponde ao beijo dele, mas depois diz a Juliano que, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Modesto conta para Delfina o que aconteceu entre Fidel e ele. Josué diz a Juliano que não pode perdoar o que a mãe fez. Juliano tenta convencer o irmão a conversar com a mãe e diz que ela está ficando na pensão da dona Socorro. Justina procura Rodolfo na escola e diz que depois de tantos anos de casamento, ela tem pelo menos o direito de ser ouvida e jura pelos filhos que está arrependida. Rodolfo pede para ela não se atrever a mencionar os filhos dele e manda ela ir embora. Nesse instante, Irene, a mãe de Rosa, chega e então Justina sai e Irene pergunta a Rodolfo se está de pé, o que eles combinaram. Rodolfo diz que sim e que está na casa dela, sem falta, para começar a dar as aulas para Rosa. Carmelo pressiona Rosário para lhe pagar logo o que deve para ele. Rosário diz que só vai pagar uma parte para ele por enquanto. Renata diz a Josué que quer apoiá-lo e incentiva a tirar vantagem de ser filho do tio dela. Josué diz a Renata que a fazenda do tio dela e tudo o que tem a ver com ele não lhe interessa nem um pouco. Lucrécia chega na fazenda e vê que Carmelo está ali. Carmelo se aproxima dela, apavorada. Lucrécia vai às pressas em direção ao estábulo. Carmelo pergunta por que Lucrécia está correndo e diz que até parece que ela viu o diabo. Lucrécia pergunta como ele se atreve a procurá-la depois do que fez. Carmelo pergunta se Lucrécia não curtiu ficar com ele. Lucrécia pede para ele não se aproximar dela. Carmelo diz que o problema foi que ela se fez de difícil, pois se tivesse cooperado, as coisas teriam sido muito melhor e tenta se aproximar dela.
Nesse momento, Lucrécia pega um chicote e dá uma chicotada na cara de Carmelo e diz que se voltar a encostar um dedo em cima de mim, eu juro para você que eu te mato e sai deixando Carmelo sangrando. Delfina vê Lucrécia fugindo de Carmelo e exige que ela lhe diga o que aquele animal fez a ela. Lucrécia não aguenta mais e conta para Delfina que Carmelo a violentou. Delfina fica revoltada e diz que Lucrécia precisa contar para o pai. Lucrécia diz que não quer que ninguém saiba, porque senão as coisas ficam pior. Lorena fica surpresa quando Miguel chega na casa dos Hortas e pergunta o que ele está fazendo ali. Miguel diz que foi vê-la como ela e o filho dele está. Lorena nega que o filho seja dele. Miguel diz que então, naquele momento, eles vão ao médico para ele dizer quanto tempo de gravidez ela tem.